Bom dia a todos, é um prazer para mim estar aqui hoje com vocês. Quero agradecer muito ao convite do Rodrigo Serra, que é a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, através do Núcleo de Defesa do Consumidor, da Escola da Defensoria. A Defensoria sempre foi, continua sendo e será sempre, não tenho a menor dúvida, uma grande parceira do PROCON, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar no PROCON durante mais de 20 anos e tivemos grandes resultados aí, sempre fruto dessa parceria. Então, Rodrigo, muito obrigado. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui com todos vocês hoje, né? Eu ousaria até dizer que o convite a mim feito foi mais pelo fato de que o que eu posso trazer hoje aqui como contribuição. Aliás, depois do Pfeiffer, a gente já poderia ir para os debates. mas, enfim, a contribuição que me parece que eu possa dar aqui hoje maior é no sentido de trazer o que eu vejo, o que eu confirmo e o que eu não confirmo da minha experiência atuando na defesa do consumidor e agora dentro de um órgão regulador. Acho que talvez tenha sido esse o pensamento aqui da Defensoria, e é isso que eu vou procurar fazer. Por isso que eu, sabendo já que ia falar depois do Pfeiffer, eu coloquei apenas 3 lâminas, né, para tentar passar um pouco disso para vocês. Então, mais uma vez, para mim é uma grande satisfação, obrigado. Cumprimentar meus amigos aqui do PROCON, colegas que eu vejo com muito orgulho, e tenho orgulho de fazer parte. Eu sou ainda servidor de carreira do PROCON, estou afastado da agência, mas depois que eu sair, que o meu mandato se encerrar na agência, eu volto para o PROCON com outro olhar, com outra visão, claro. Espero poder compartilhar isso com todos lá, né? Também cumprimentar o Roberto Pfeiffer, com quem eu tive o prazer de trabalhar no PROCON São Paulo. De fato, a diretoria de fiscalização é um setor sensível, né? Mas quando você lida com pessoas sérias e corretas, é muito mais fácil a travessia e muito positiva, né? Então, eu acho que isso é importante, né? E, enfim, também cumprimentar a Daniela, né? Daniela, tivemos também bastante contato na época do IDEC, PROCON, especialmente nas questões de plano de saúde, e cumprimentar todos os defensores que são colegas que todos os dias estão aqui batalhando, lutando pela defesa do hipossuficiente e do vulnerável, né? As agências ainda não têm esse olhar, E embora não sejam órgãos de defesa do consumidor, não sejam órgãos para a defesa do consumidor, como colocou aqui o Roberto, isso não significa que elas não tenham que ter esse olhar. Isso também foi frisado aqui. Elas têm sim tem que ter um olhar diferenciado para aquele que é o vulnerável, para aquele que é a parte mais fraca da relação. E então eu pretendo abordar aqui 3 aspectos, né? Como eu disse, são 3 lâminas. Não vou levar mais do que 2 horas, talvez. Não é verdade. Claro. Em primeiro lugar, o papel do regulador. Tentar buscar um outro olhar sobre o papel do regulador, né? E aqui é importante destacar o seguinte. Eu posso dizer a vocês com muita tranquilidade que, mais uma vez, eu tenho o privilégio de ter militado durante muitos anos na defesa do consumidor e agora olhar de outra forma para algumas coisas, exercendo a função de regulador, né? Eu estaria mentindo se eu dissesse que não desenvolvi um certo olhar, um olhar um pouco diferente em relação a determinados pontos, mas também estaria mentindo se não dissesse que eu confirmei outras questões assim de maneira absoluta, né? Absoluta. Quando eu falo um outro olhar, eu percebo que sem dúvida alguma há muita incompreensão de lado a lado em relação ao regulador e ao sistema de defesa do consumidor, de lado a lado, né? E eu ousaria dizer que o regulador é, sem dúvida alguma, talvez o maior responsável por isso, mas ele não é exclusivamente responsável por isso. E eu percebo que em alguns assuntos que
muitas vezes defendia ferrenhamente, né? E às vezes isso acontece, você, como foi destacado aqui pelo Pfeiffer, você defende exclusivamente um lado, um único ponto de vista, né? Então eu brinco, quando eu sentei na diretoria da agência reguladora, é como se eu tivesse tirado meu óculos de leitura para perto e colocado multifocal. Você tem que olhar você deve observar e tratar de vários assuntos, vários olhares, vários interesses. E quando nós lidamos, às vezes, na defesa do consumidor com alguns assuntos, nós acabamos tendo, em algumas situações, um olhar muito dirigido para o indivíduo, né? E às vezes esse olhar, o regulador faz muita conta, né? E ele então tem que ter um olhar um pouco mais amplo. E às vezes quando a gente olha muito para o indivíduo, a gente acaba correndo de trazer algum prejuízo para a coletividade, né? Mas fora isso, eu também tenho que dizer que eu confirmei um fato inarredável, que o quanto o mercado, o quanto os concessionários, enfim, quanto o interesse econômico já se apropriou, ou melhor, sempre esteve, do processo regulatório, e o quão distante está o usuário consumidor em especial, de se apropriar, de ter uma participação mais efetiva nesse processo. E essa é a função do regulador. Aliás, esse é o desafio para o regulador. Esse papel tem que ser, o papel de harmonização das relações de consumo. O regulador, ele tem um papel, ele não é periférico, ele é central nesse processo. Eu diria que é central em relação aos órgãos de defesa do consumidor, é central em relação ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ele tem um papel central, porque ele tem o poder e o dever de garantir serviços adequados, de qualidade, a preço módico, e que esses usuários não sofram abusos. Então, esse é um ponto que eu gostaria de abordar com vocês. E aí, também falar um pouco das consequências que esse desequilíbrio regulatório, porque é um desequilíbrio, porque, de fato, se colocados na balança, alguns interesses pesam mais do que outros, pesam mais porque por conta das assimetrias, por conta dessa capacidade que certos grupos de interesse têm de se apropriar do processo, como que isso reflete em prejuízo de todos, né? Em especial do usuário. E por fim, quais são, sob meu ponto de vista, as estratégias, o que precisa ser feito, né? Ou o que precisa ser aperfeiçoado e melhorado para que, de alguma forma, esse desequilíbrio seja mitigado, para que o consumidor, para que o usuário do serviço, ele consiga reduzir um pouco esse desequilíbrio. E as conclusões, elas são praticamente as mesmas que o Roberto colocou aqui, né? Como que o usuário, como que ele se apropria um pouco mais do processo regulatório, interfere um pouco mais nesse processo. Isso é importante inclusive para o regulador, porque não são poucas as vezes em que o regulador se sente sozinho, e ele precisa de apoio para sustentar muitas vezes medidas que vão ser contestadas por grandes grupos de interesse, grupos econômicos que veem ali uma atitude contrária aos seus interesses, e os consumidores são muitas vezes esse apoio. Só que como eles não participam do processo, o regular é um trabalho dificílimo, muito difícil, é um trabalho muito técnico, existe uma tecnicidade muito grande, exige também uma habilidade em conciliar diversos interesses, né, nesse processo. Então, o trabalho do regulador não é nada fácil, tenho certeza. E mesmo ele querendo acertar, muitas vezes ele erra. Agora, talvez hoje, 20 anos depois do processo de privatização, das primeiras agências, haja um caminho melhor sendo trilhado, sem dúvida alguma, né? Um caminho melhor graças, em especial, à pressão
que grupos, que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, através dos seus representantes, fizeram ao longo desse processo, ao longo desse caminho. Então isso tende a avançar. Governança regulatória, transparência, né, são metas que hoje estão na agenda das agências reguladoras. As agências entendem que tem que se aproximar, porque o custo dessa má regulação ele é muito alto, é um custo social muito alto. Enfim, qual que seria então o papel do regulador? Porque nós estamos falando do papel da agência na harmonização das relações de consumo, né? Ora, onde se lê ali Arcesp, Força do Hábito, leia um regulador, né? Essa é a visão clássica do regulador, aquele ser equidistante, né? Ele não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Só que não, né, na verdade. O regulador é o sujeito que sempre irá desagradar, se não a todos, a maioria. Fato, não há como fugir disso. O regulador sempre irá desagradar a maioria, no mínimo a maioria, se não a todos. Tá? Isso é muito importante ficar claro, né? E essa visão de equidistância, isso tem um certo tom retórico também, não é verdade isso, e não pode ser, né? Porque senão a regulação, essa equidistância gera desequilíbrio, ela pode gerar desequilíbrio, ela gera de fato desequilíbrio. Então, assim, qual que é a função do regulador? Bem, primeiro, assim, o regulador define política pública, é função do regulador? Não. Política pública quem define é o poder público, é o poder concedente. Vou dar um exemplo claro disso. Não é o regulador que define, por exemplo, quais serão os consumidores que devem se enquadrar, por hipótese, como a tarifa de baixa renda, de energia elétrica. Não é o regulador que define isso. Isso é a política pública. O regulador faz o quê? Ele verifica ele viabiliza aquela política pública. Ele regula para que os objetivos dela sejam alcançados. Não é o regulador, por exemplo, que define, vamos pegar uma hipótese de saneamento. É a mesma coisa. Não é o regulador que define quem vai fazer parte daquele grupo da tarifa social. São aspectos relacionados à política pública. Quem define é o poder. Não é o regulador que define, por exemplo, as metas que devem ser alcançadas em termos de perda no sistema de abastecimento de água. Não é o regulador que define quanto que você tem que atingir de perda. Não é o regulador que define quanto que você tem que alcançar em termos de cobertura de esgoto naquele município. E aqui, se a gente falar de saneamento, então, é uma situação bem interessante, né? Quem define isso é o poder concedente. Ele e o prestador é que sempre fala, olha, a política pública aqui é a seguinte: eu quero, em X anos, uma cobertura de 99,9% da rede de esgoto, com coleta e tratamento. O regulador vai fazer o quê? Vai aplicar os instrumentos de regulação para que isso seja alcançado, né? Mas quem definiu é o poder concedente. No caso do saneamento, então, é uma coisa bem interessante, né? Porque cada município é um poder concedente. Cada município fora a situação um pouco gelatinosa, vamos assim dizer, nas regiões metropolitanas, porque o Supremo também decidiu, mas não decidiu, né? Diz que a responsabilidade é compartilhada. Mas o fato é que quem define a política é o poder concedente. O regulador, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar o que está previsto no contrato, na legislação, e vai cobrar aquilo, nem mais, nem menos. Esse é o papel dele. Agora, esse olhar mais distante do usuário, talvez ele possa ser explicado de alguma forma pelo viés da regulação aqui no nosso país. Porque a regulação, ela pode ser econômica, uma regulação mais econômica ou mais social, ou, o que é ideal, uma mistura das duas coisas, um equilíbrio entre as duas coisas. Uma regulação mais econômica, voltada, por exemplo,
ao adequado funcionamento dos mercados, a regulação tarifária, né? A questão da prevenção da formação de monopólios, uma regulação mais econômica. Ou uma regulação social, mais voltada à redução de assimetrias, a evitar externalidades negativas, ou seja, condutas que afetem terceiros que não fazem parte daquela relação, né? Então, o que me parece claro aqui é que no Brasil, a regulação hoje, um pouco menos do que há 20 anos atrás, mas ela sempre teve um viés mais econômico, né? E por um motivo também que acho que é de conhecimento de todos aqui. Esse processo de privatização, de reforma do Estado, ele teve uma ênfase muito grande, na atração de recursos. A ênfase não foi tão grande com relação ao usuário do serviço, a qualidade do serviço. Lógico, existe, né? Mas o interesse primário, me parece, foi a atração de recursos, né? Então, basta ver que isso, lógico, vem mudando. Se nós considerarmos as taxas de retorno do capital investido nos contratos lá atrás, beiravam 20%. Hoje nós estamos falando aí em algo em torno de 8%, 9% em retorno do capital investido, na média. Há concessões ainda que têm altas taxas, né? Mas enfim. Então, essa regulação econômica, esse viés econômico da regulação explica em muito esse olhar mais distante do regulador, na minha opinião, explica em muito esse olhar mais distante do regulador em relação ao usuário do serviço, né? Então, aquela preocupação que deve existir, claro, em manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, manter o equilíbrio econômico-financeiro daquela concessão, garantir o retorno do capital investido, e às vezes um conflito entre o que é algo que interessa mais ao usuário, sopesado com o aspecto econômico, uma desvantagem em relação ao usuário, né? Mas isso não quer dizer que o regulador deva se colocar como uma figura isenta, né, para dizer equidistante. Não, porque quando você tem num desses polos um grupo que é vulnerável, que é mais fraco, essa equidistância significa em desequilíbrio. Essa equidistância significa em prejudicar aquele que mais precisa. E isso resulta no quê? Em conflitos. Os tantos conflitos que nós vemos diariamente no judiciário, nos PROCONs. A insatisfação das pessoas, a insatisfação dos usuários gera o quê? Gera conflitos que geram custo social elevado, né? Mas isso é algo que eu queria deixar claro aqui, retomando apenas, reafirmando o que eu já havia dito. O regulador faz muita conta. Ele faz conta, ele é muito sensível. Aliás, é algo que eu estou assim aprendendo, né? Vamos assim dizer. Ele é muito sensível aos sinais econômicos. É muito sensível ao sinal econômico. Então, ainda que colocar isso numa balança, ainda que uma determinada atitude possa trazer algum prejuízo para um grupo pequeno, se coletivamente ela traz mais benefícios, como por exemplo, ela contribui para a modicidade tarifária. A gente discutiu isso aqui com a Defensoria, né? Tivemos a oportunidade de fazer, né, Rodrigo, um encontro lá na Arcesp. Discutimos a hipótese dos serviços acessórios nas faturas de serviços públicos. E, lógico, a Defensoria, com toda a razão, dizia que, não, pelo amor de Deus, isso aqui tem que acabar, só traz problemas para o usuário, né? Especialmente para aquele mais vulnerável, para o hipossuficiente, né? Por outro lado, que nós dizemos, ok, isso precisa ser corrigido, mas não extinguido. Por quê?
Porque esses serviços acessórios, eles contribuem para o quê? Para a modicidade tarifária. Uma parte das receitas desses serviços reverte para toda a coletividade de usuários, com tarifas mais baixas, né? Então, essa conta o regulador faz diariamente, né? Agora, isso não significa dizer que ele pode se manter isento, equidistante. Não, ele deve sim considerar que existe uma parte que é mais fraca, que precisa de maior atenção. Porque, do contrário, nós vamos ver o quê? E é o que acontece, né? Quais são as consequências desse desequilíbrio? Já foram apontadas aqui. Excessiva litigiosidade, né? Então, e aí eu vou falar um pouquinho dos prejuízos que isso traz. Uma instabilidade regulatória, regras instáveis que acarretam a insegurança jurídica e prejuízo para todo mundo, porque você não consegue, por exemplo, atrair investimento. Ah, eu sei, esse discurso é neoliberal. Precisa... Não, mas o fato é que você pega uma área como saneamento, por exemplo. O Estado não tem recursos para investir numa área como saneamento, que demanda pesado investimento. E é algo vital, né, para o ser humano, que é saúde. A gente está falando de saúde. E se você não consegue ter regras claras, né, estáveis, não injustas, que fique muito claro, porque não é isso, né? Essa não é a função do regulador, né? Maximizar o apoio político, como foi colocado lá pelo... Não, a função do regulador é manter o equilíbrio. Se você não consegue ter regras claras e estáveis, você não consegue atrair esses investimentos para quê? Para levar mais qualidade de vida. Porque, ao fim e ao cabo, esse tem que ser o papel do regulador, promover o bem-estar social. Esse é o papel do regulador. Ele tem que promover o bem-estar social, né? Lançando mão do quê? Dos instrumentos que ele tem para isso. E essa litigiosidade... Bom, vou falar aqui coisas que todos já sabem. 70% do SINDEC, se a gente pegar lá o SINDEC, 70% das demandas, serviços regulados. Judiciário, depois das questões fiscais, tributárias e previdenciárias, serviços regulados estão lá no topo, né? Isso custa muito caro. E gera também nichos, né? Nós temos aí nossos colegas advogados, né, escritórios aí que trabalham um sistema quase de manufatura, né, de escala, né, de petições. Gera todo gera externalidades, enfim. E isso acaba muitas vezes não só trazendo esse tipo de prejuízo, porque você não consegue promover desenvolvimento, mas traz prejuízo, sobretudo, para o consumidor. E eu digo por quê. E, lógico, isso é um sinal claro de que há um déficit regulatório. Esse grande volume, fazendo parênteses aqui, esse grande volume de reclamações nos PROCONs e ações judiciais significa o quê? Que a regulação não está sendo bem feita, né? O regulador, como eu disse, é papel dele, e ele tem o poder e o dever de pacificar esses conflitos, de evitar que os conflitos existam, porque ele tem as ferramentas para isso, né? Ele tem as ferramentas. O que está acontecendo? Por que isso não acontece muitas vezes? Um dos motivos claros é esse olhar, essa regulação mais econômica, que pesa mais, esse distanciamento do olhar do usuário, tá? Agora, essa litigiosidade também causa muito prejuízo para o próprio usuário. Se pegar um dado da Fundação Getúlio Vargas, um estudo que foi feito, e eu digo por que isso pesa negativamente para o usuário. Nas instâncias inferiores do judiciário, a grande maioria das demandas, ou uma boa parte das demandas, é decidida a favor do usuário, do consumidor. Pega aí casos... a própria assinatura básica da telefonia é um exemplo disso, né? As instâncias inferiores, de um modo geral, acolhiam a tese do consumidor, né? Ocorre que, segundo esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, cerca de 80% dessas demandas
ou das demandas que envolvem o regulador, são, nos tribunais superiores, julgadas a favor do regulador. Ou seja, aqui você tem, num primeiro momento, o consumidor beneficiado, mas muitas vezes lá na frente. Por que isso? Claro, o sinal, por que isso acontece? Primeiro, o juiz, o judiciário, reluta muito em entrar no mérito técnico das decisões do regulador. O judiciário não tem essa... Ele não se sente preparado ou confortável para entrar no mérito. Então ele se apega, costuma se apegar. Isso não sou eu que estou dizendo, esse estudo demonstra isso. Que a maior parte dos casos em que houve uma revisão da decisão, daquilo que foi feito pelo regulador, grande maioria dos casos, sempre o apego foi a questões formais e não de mérito. O judiciário evita entrar no mérito. Quando entra, a grande maioria dessas demandas são julgadas a favor do regulador. E aí os efeitos no futuro podem ser... Não sei se vocês se recordam, a Daniela certamente se recorda, do caso dos reajustes nos contratos de plano de saúde, em que durante muito tempo os consumidores de algumas operadoras, de uma ou de algumas operadoras, obtiveram, aliás, não saberia dizer até como mas eles obtiveram, com base numa liminar, o direito de pagar um reajuste inferior ao que eles vinham pagando. Acho que era Sul América, né, se não me engano. Depois de anos pagando um valor inferior, o tribunal decidiu o quê? Que devia ser pago o valor que tinha sido estipulado pelo regulador. Acho que foi um termo de ajuste de conduta que foi firmado, alguma coisa nesse sentido. Isso significou o quê? Aliás, eu falo isso porque eu também fui um desses consumidores, de passagem. O consumidor, da noite para o dia, estava com uma dívida, era devedor Não está errado o que foi feito. Não está errado o que foi feito. Não está errado o que foi feito. Esse era o papel dos órgãos de defesa do consumidor, mas essas demandas, antes de serem, elas precisam ser... Lógico, a última ratio é sempre a disputa judicial. Por isso que o regulador precisa ter mecanismos para possibilitar que esses conflitos não cheguem ao judiciário. Porque quando chega ao judiciário, é sinal de que tudo falhou, em especial a regulação. Chegou ao judiciário, falhou a regulação. Fato. Não, isso é fato, né? Então, esse é um aspecto que eu acho que deve ser muito ponderado, né? Há outros casos, lógico, que dizem justamente o oposto, né? Nós temos aquele caso de uma ação, acho que foi da Proteste contra a Anatel, para que ficasse consignado na revisão dos contratos de concessão que a infraestrutura de um serviço de internet, do backhaul, que eles chamam, né, fosse consignado que a reversibilidade dos bens ao final do prazo de concessão. Isso não tinha ficado claro. Coisa importante, né, porque são bens do titular de serviço, que é o poder público. Ganho de causa para a entidade de defesa do consumidor. Mas, assim, no mais das vezes, os tribunais superiores, eles evitam entrar no mérito das decisões do regulador e costumam referendar aquilo que foi feito pelo regulador. Por isso que partir para a disputa judicial tem que ser algo muito bem calculado, muito bem pensado, e o que isso pode trazer lá na frente de reflexo para o consumidor. E o regulador tem uma responsabilidade muito grande nisso. Ele tem que abrir as portas para evitar que esse processo judicial ocorra, para evitar que a judicialização caminhe. E aí, o que é importante? Como que a gente pode melhorar a qualidade da regulação? Como eu disse, para concluir, porque são 3 lâminas que eu venho apresentar. Sim, em linhas gerais, transparência, participação social e melhor articulação com a SMDC. Transparência, é muito difícil ser transparente. É muito difícil ser transparente. Mesmo você querendo ser transparente, olha, é muito difícil. Vou usar o exemplo que o Roberto Pfeiffer colocou aqui.
Veja, em outros lugares, na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, onde a regulação já avançou, está muito à frente da nossa aqui, isso tem que servir de benchmark para nós, claro. Você tem mecanismos para assegurar uma maior transparência. Né? Mas olha, como que vamos pensar a questão da revisão tarifária. Hoje, aqui em São Paulo, está em curso a revisão tarifária da Sabesp, tá? Que é a maior companhia de saneamento básico do hemisfério sul. Não é algo simples. É uma fórmula complexa. Mas, em suma, você vai fazer o quê? Você vai olhar, vai ver os investimentos que foram feitos, o que foi amortizado de investimentos, o que vai ser previsto para o próximo ciclo, e qual é o custo operacional para ela, o que ela precisa de receita para bancar os custos operacionais dela para aquele ciclo, e qual é o retorno do capital que será investido, a qual ela fará jus, que é o chamado WACC, né? Weighted Average Cost of Capital, custo médio ponderado de capital, que é vamos dizer assim, é uma das partes mais sensíveis do processo de revisão tarifária. Como explicar? Tudo isso é a receita que ela precisa para 4 anos de ciclo tarifário, dividido pelo volume de água que ela vai vender, que ninguém sabe qual é, mas você tem que estimar. E é por isso que, às vezes, no meio do caminho, quando vem uma crise hídrica e aquele volume que estava estimado, porque, veja, a receita para bancar é essa. Para bancar a operação, para ela ficar de pé, é essa. Mas ela é dividida por um volume de água que você vende. No caso da Sabesp, de água que você vende. Quando aquele volume despenca, isso causa um desequilíbrio. Como explicar isso para as pessoas? Como explicar uma fórmula dessa? Esse é o desafio do regulador, é se comunicar melhor, é ser transparente, é mastigar essas informações para o público. Porque esse é um assunto que afeta diretamente o usuário. É o valor da tarifa que ele vai pagar. Né? Ele está de acordo com aquilo, não está? E como possibilitar que ele participe desse processo? Porque, de fato, consultas e audiências públicas, da forma como elas são tradicionalmente feitas, elas não asseguram qualitativamente a participação do usuário no processo, a participação social no processo regulatório. É preciso o quê, então? Primeiro, em termos de transparência, é preciso que as agências, e a Arcesp ainda não faz isso, algumas agências fazem, adote uma agenda regulatória. É preciso uma agenda regulatória, discutida e debatida com a sociedade, por meio de consulta e audiência pública. Mas por quê? Porque com uma agenda regulatória, a sociedade se prepara para os temas que vão ser debatidos daqui a um ano. E se articula. O sistema de defesa do consumidor vai atrás, por exemplo, da universidade, para ter apoio técnico para aquelas discussões. A defensoria se mobiliza para participar com mais qualidade daquele processo. Então, a agenda regulatória é fundamental. Tá? E as consultas e audiências públicas são importantes? Sim, vão ser sempre importantes. Mas é preciso que o regulador franqueie à sociedade canais ou mecanismos para que ela participe do processo decisório antes da consulta e audiência pública. Né? Por meio, por exemplo, de pré-consultas. Algumas agências, a Arcesp já fez isso, exatamente no caso dos serviços acessórios na conta de gás. Isso é muito importante, franquear à sociedade a possibilidade de discutir a regra antes dela estar posta para uma consulta e audiência pública. Né? E eu vou mais longe ainda. A sociedade precisa, como foi destacado aqui pelo Fábio, se mobilizar, e é importante que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor esteja atento a isso. Por quê? Como eu disse, o regulador fiscaliza, o regulador atua com base na legislação e no contrato. E muitas das concessões que foram feitas lá atrás vão ser renovadas. E é nesse momento da renovação que precisa haver uma pressão da sociedade para que os contratos de concessão contemplem regras alinhadas
com os princípios, com as normas de defesa do consumidor. Então, isso é muito importante. Essa parte, então, agenda regulatória, pré-consultas com a participação das partes interessadas, análise de impacto regulatório, também como foi colocado aqui, que é um instrumento importantíssimo. Análise de impacto regulatório, inclusive, para verificar se o que está sendo proposto está em linha com a legislação, inclusive a legislação que protege o consumidor. Análise de impacto regulatório, tem hoje algumas agências que já estão mais avançadas nisso, como é o caso da Anvisa, por exemplo. Tem bons procedimentos, tem um procedimento bem robusto para análise de impacto regulatório. Né? Mas a grande maioria, inclusive a Arcesp, ainda está engatinhando no desenvolvimento desses processos. Né? E uma melhor articulação, sem dúvida alguma, com o SNDC. Isso é muito importante. E dos órgãos do SNDC e do SNDC, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com as agências reguladoras. Isso é muito importante porque o regulador precisa ouvir o consumidor, o usuário do serviço. Ele está hoje mais aberto a isso, mas, como eu disse, há muita incompreensão ainda de lado a lado. Acho que na Arcesp nós temos procurado fazer isso na Arcesp, realizamos nos últimos 2 anos, sempre no mês do consumidor, nós realizamos algumas atividades, assim como a Defensoria, participamos em conjunto, inclusive, vamos continuar realizando, e seminários, essas reuniões, simpósios que congregam a visão do regulador, a visão do usuário do serviço, são muito importantes para a gente poder avançar e reduzir essas assimetrias. Muito obrigado.